Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Então, gente, hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, receber um pouquinho mais do Senhor. Amém. Quem está querendo aprender aí mais de Deus, glória a Deus, um pouquinho mais da Palavra do Senhor. O Senhor vai sempre nos alimentando através da sua palavra. E hoje nós temos, ainda não está aqui, mas daqui um pouquinho vai aparecer, o nosso título. O título da nossa mensagem de hoje é Pai de Amor. Pai de Amor. E eu quero começar já ministrando, quero começar já pregando, falando sobre essa palavra. E ao iniciar essa palavra, eu quero fazer uma denúncia. Quero denunciar aqui. Quero denunciar algo aqui. Hoje você vem aqui e você vai ouvir essa denúncia. Eu quero denunciar que nós fomos roubados na nossa identidade. Nós fomos roubados. A nossa identidade, desde que nós nascemos, ela vem sido deturpada, vem sido manchada. A nossa identidade de filho. Quem tem uma identidade aí sabe, né? Que na nossa identidade tem a foto e tem a nossa filiação. Tem o nome do pai e o nome da mãe. Eu, como fui abandonada, quem já conhece minha história aqui? Alguém já ouviu um pouquinho do meu testemunho? Quem não ouviu ainda, vai no ED. Cada pastor conta um pouquinho da sua história lá. Então, se você quer saber o testemunho, vai lá que você vai ouvir também. Além de Deus te pegar, assim, te chacoalhar, você vai ouvir um pouquinho das histórias dos pastores aí. Então, gente, eu fui abandonada, né? Não conheço meu pai. Meu pai faleceu quando eu era jovem ainda. Fiquei sabendo que ele faleceu. Mas até hoje eu carrego na minha identidade o nome deles. Aonde eu vou, perguntam a filiação. Mesmo casada, né? Já depois de adulta, eu ainda carrego até hoje a filiação. Está escrito lá o nome dos meus pais. Mas, como eu estava falando, nós somos roubados na nossa identidade. Nós vivemos em dias em que nós somos avaliados pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Somos avaliados pelo nosso poder aquisitivo, pelo dinheiro, pelo prestígio. Somos avaliados pela influência que nós temos, pela posição social que nós temos, pela beleza, pelos dons, pela inteligência. Nós somos avaliados pelo que temos e não pelo que somos. E isso vai manchando a nossa identidade. E isso vai causando uma distorção, uma rasura na nossa identidade. E essa avaliação da nossa identidade de uma forma errada, ela nos traz uma insatisfação de quem nós somos. Muitas vezes não nos aceitamos, muitas vezes não gostamos do que vemos, não gostamos da nossa voz, não gostamos do nosso jeito de ser, nos achamos muito tímidos, nos achamos inadequados. Muitas vezes não nos aceitamos e vamos ficando insatisfeitos com a nossa profissão, vamos ficando insatisfeitos com nossos ministérios, com o chamado, vamos ficando insatisfeitos com as nossas amizades, vamos ficando insatisfeitos com a nossa vida. Porque nós não nos aceitamos como somos, queremos ser uma cópia de alguém. Nos inspiramos em algumas pessoas e aí começamos a ser uma cópia. Não é errado se inspirar. Nós podemos nos inspirar, mas nós não podemos copiar. Nós temos que ser quem nós somos, buscar a nossa essência, a essência de quem nós somos. E quanto mais a gente tenta imitar alguém ou tenta disfarçar quem nós verdadeiramente somos para agradar os outros, porque nós não gostamos às vezes do nosso jeito de ser, mais distante nós vamos ficando
de Deus e da nossa identidade, da nossa realidade, da nossa essência, e mais nós vamos nos frustrando e mais nós vamos nos machucando. E aí Deus nos convida a voltar para a essência de quem verdadeiramente nós somos. Quem nós somos? Quem você é? Você gosta de você? Você gosta da sua voz? Você gosta do seu jeito? Deus ama você como você é. E a gente precisa voltar a essa essência e ser quem realmente nós somos. Voltar à essência de quem nós somos. E essa essência nós só conseguimos voltar diante de Deus. Satanás sempre quis distorcer, roubar, manchar quem nós somos. Ele é o maior preocupado, o maior investidor, né? Digamos assim. Ele investe pesado para manchar e deturpar quem nós somos. Mas a palavra vai dizer em João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é aí que eu me refiro, é essa identidade de filho que Deus quer restaurar em nós. Somos filhos de Deus e ninguém mais tem o poder de nos trazer essa identidade do que Jesus. Jesus, o Filho de Deus, nele somos feitos filhos. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Ele é o primogênito de todos nós aqui. Ele foi o primeiro. E nós agora, conhecendo a Cristo, nós somos aceitos como filhos de Deus. Então nós deixamos de ser criatura para ser filho. As pessoas não conhecem a palavra e elas dizem, muitos que não conhecem dizem, eu também sou filho de Deus. Mas a palavra vai dizer que filho de Deus é aquele que aceita o Senhor, é aquele que entrega a sua vida a Deus. Então ele deixa de ser criatura e ele passa a ser filho. E agora, como filhos, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo levados para esse lugar de filiação que antes nós não conhecíamos. E todo filho, ele é herdeiro. Já pensou que bênção? Glória a Deus! O filho é herdeiro, ele tem uma herança. Só que Satanás, ele quer esconder essa herança. Ele não quer que a gente saiba a verdade. Mas você tem uma herança em Cristo Jesus. E você precisa saber, conhecer que herança é essa que você tem. Você precisa então agora ir para o secreto, conhecer e buscar em Deus. Que herança é essa que eu tenho? Em Jesus. É uma herança eterna, é uma herança tão linda. E sabe, vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente entristecida hoje aqui. Muita gente frustrada, machucada, ferida pela paternidade terrena. Muita gente entristecida que perdeu a alegria, que muitas vezes vem para a igreja por vir, mas hoje Deus quer te curar. Hoje Deus quer curar a tua paternidade. Ele quer se revelar como pai. Se você abrir o seu coração, se você abrir a sua mente, o seu entendimento e dizer, Senhor, eu quero, você vai ser tocado. Você vai ser curado na sua paternidade. Amém? Então Jesus, totalmente Deus e totalmente homem, Jesus Cristo, Ele nos apresenta o Pai. Sabe quando Jesus andava com os discípulos, Filipe perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês, vocês ainda não conhecem o Pai? Quanto tempo eu ando com vocês? Quanto tempo você é crente? Quanto tempo você conhece Jesus? Quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus? Quanto tempo você é batizado? Quanto tempo você está na igreja? Mas talvez você estava como Filipe, talvez não conhecia o Pai. E Jesus então fala, quanto tempo eu estou contigo, eu venho revelar o Pai. Eu venho falar do Pai e nunca se viu um homem tão paterno como Jesus.
Um homem que abraçava como Jesus. Um homem que revelava o caráter do Pai. Jesus, ele vem revelar o caráter do Pai. E Deus quer se manifestar, Deus se manifesta. Deus está se manifestando hoje aqui, você crê? Que Jesus, que Deus Pai está se manifestando hoje aqui. Ele se manifesta lá na sua casa, mas hoje Ele está se manifestando aqui. E desde o princípio dos tempos, Ele se manifesta. Lá no princípio, Deus se manifestou como Deus Criador. O Deus Criador, o Deus de Gênesis, o Deus que disse haja luz e houve luz. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou céus e terras. O Deus que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, tudo foi feito por Ele. Ele se apresenta como Deus Criador. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele fez os animais, Ele fez todas as coisas. Aleluia, Ele se apresenta como Deus Criador no princípio. E eu quero aqui ler uma passagem que está lá em Neemias. Neemias 9:6. Vai dizer assim, entre tantas passagens lindas que fala de um Deus Criador e que Deus se manifesta como um Deus Criador, ele fala assim, tu só és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guarda em vida a todos, e o exército dos céus te adora. O Senhor Criador, que fez todas as coisas, Ele se manifestou como um Deus Criador. Depois Ele se manifesta através dos profetas. Ele vai falando através dos profetas. Tantos profetas Ele levanta para falar do seu amor, da sua grandeza, da sua misericórdia. Ele vai abrindo o seu coração para os profetas e vai manifestando quem Ele é, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações de Jeremias. Grandes são as suas misericórdias e elas não têm fim. Não tem fim. Sabe uma coisa que não tem fim? Não tem fim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você acorda todas as manhãs e lá estão as misericórdias do Senhor sendo renovadas sobre a sua vida. Elas não têm fim. E aí Deus se manifesta através dos seus profetas. Jeremias vem falar isso. Jeremias fala, as misericórdias do Senhor não têm fim. Depois vamos para Isaías, o profeta messiânico. Profeta que aponta para Jesus e que fala de Jesus. Isaías fala do Filho. Isaías 9:6 vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Deus fala através de Isaías sobre Jesus. Se nós estudarmos o livro do profeta Isaías, é maravilhoso, porque tudo aponta para Jesus. Isaías 53 fala de Jesus sendo crucificado e levando todas as nossas enfermidades sobre Ele. Fala da paz que nós temos, porque Ele foi moído. Fala da cura que nós recebemos, porque Ele foi transpassado. Isaías, o profeta messiânico, fala de Jesus, aponta para Jesus. Então o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, Ele vem à terra na plenitude dos tempos, quando aprove o Senhor cumprir a plenitude dos tempos em que Jesus viria, em que os profetas haviam falado. Jesus vem à terra. Jesus vem e Ele nos apresenta quem? O
Pai? Jesus vem nos apresentar o Pai. Jesus nos mostra quem é o Pai. O Filho é a exata expressão do caráter de Deus. Eu quero ler aqui com vocês agora. Hebreus 1, de 1 a 9, vai dizer: e havendo Deus antigamente falado de muitas formas, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, Jesus. Porque o qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que faz de seus anjos, o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros labareda de fogo. Mas ao Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Aqui está falando sobre Jesus. Essa parte de Hebreus inicia falando sobre Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus se manifesta a nós, nos revelando a exata expressão de quem é Deus, o Pai. Jesus chega e nos apresenta o Pai. Nunca ninguém havia chamado Deus de Pai antes de Jesus. Todos os profetas, ninguém ousava chamar Deus de Pai. O povo de Israel tinha um respeito e uma submissão tão grande ao nome de Deus, que quando eles liam a Torá, que aparecia lá o nome de Deus, que existia um tetragrama que é YHWH, e foi traduzido por Yahvé. Quando aparecia na Torá esse nome, Yahvé, que era o nome de Deus, eles não falavam Yahvé, eles falavam Adonai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, senhorio de Deus, Deus Todo-Poderoso. Mas ninguém nunca jamais ousou chamar a Deus de Pai. E aí vem Jesus, o Messias esperado. Quando Jesus chega, Ele chama Deus de Pai, e muito mais, Ele chama Deus de Abba, Paizinho, Paizinho querido. Por isso Jesus foi perseguido e queriam matar Jesus, porque Jesus ousou chamar a Deus de Pai. Como assim? Chamar Deus de Pai? Nunca ninguém ousou falar o nome de Deus. Nunca ninguém falou o nome de tanto temor que eles tinham. Agora chega um profeta e chama Deus de Pai. Esse homem tem que morrer. Abba, Paizinho, é uma forma carinhosa que uma criança, um neném, balbucia e fala: Abba, Baba, Baba. Vocês já ouviram uma criança falar quando ela está começando a balbuciar as primeiras palavras? Quando ela está começando a querer falar, o que o pai mais quer? O que o pai mais deseja? É ouvir o seu filho falar Abba, né, Carol? É, Davi? Baba. E ele fala: papai, Abba. O Davi aqui, ele não quer que o Zion fale Davi. Não. O
sonho do Davi é ouvir seu filho pronunciar: papai, Abba, Baba. Uma criança balbuciando tamanha intimidade de Jesus tinha com o Pai, que ele chega e diz: esse é o Pai. Vocês falem com ele assim: Abba, Pai, Abba, Pai. Tamanha é essa intimidade de Jesus. E ao olharmos para Jesus, nós vemos o caráter do Pai, totalmente fiel, verdadeiro, provedor, amoroso, um Pai que abraça, que traz para perto, que cuida, que ama. É isso que Jesus vem nos mostrar. É isso que Jesus vem trazer para nós, essa realidade de quem é o nosso Deus. Nenhuma outra religião pode chamar seu Deus de Pai. Ninguém. Mas o cristianismo é a única religião que chama o Deus de Pai. Você pode dizer aí onde você está? Pai, Pai. Você pode dizer mais? Você pode falar: Abba, Abba, Paizinho, Paizinho querido. Eu sei que para muitos, talvez, ouvir isso pode machucar você. Porque talvez você pode ter tido mais experiências com seu pai, teu pai terreno. Talvez a palavra pai possa ser sinônimo de abandono, talvez de agressões, talvez de abusos verbais, físicos e até sexuais. Talvez o seu pai, aquele que era para te proteger, te feriu, te machucou, te desprezou, te abandonou, talvez te rejeitou. Tantos traumas. Então, quando você ouve essa palavra pai, até Deus tudo bem, agora pai te remete a toda uma lembrança de traumas que você sofreu, de lembranças de um passado dolorido, de um passado que não foi bom e você não quer nem lembrar. Um pai distante. E talvez você possa ter aprendido que o nosso Deus, nosso Pai, é um Deus distante, um Deus que está lá sentado no seu alto sublime trono, preocupado com guerras, com tantas coisas para resolver, menos com o seu problema. Ele tem muita coisa para fazer e você não consegue chegar diante dele e pedir algo. Porque você não consegue se ver como filho e você não consegue ver Deus como pai, porque o pai terreno te feriu, te machucou. A referência que era para ser uma referência de um pai amoroso feriu você. Ou talvez você teve um bom pai, um pai que te cuidou, mas que em algum momento falhou, porque é um ser humano. Talvez esse pai que você teve te amou, mas mesmo assim o amor desse pai é um amor limitado, é um amor humano, é um amor que não supre as suas necessidades e que em algum momento falhou com você, porque nós falhamos. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que você precisa ser curado na sua paternidade. Talvez você tenha uma idade avançada, ou talvez você seja muito novo. Eu não sei qual a sua realidade. Mas talvez você pense que já passou e não precisa mais mexer nessa ferida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou aqui para curar essa ferida. Eu estou aqui para revelar o meu caráter paterno. Porque é só o amor de Deus que pode curar o nosso coração ferido, machucado. Nosso coração, que tem uma ferida muitas vezes, nosso coração precisa de um remédio. E esse remédio é a paternidade divina que vai curar.
Então Deus, o próprio Deus, Ele poderia ter descido aqui, Ele poderia ter vindo à terra, mas Ele escolheu dar o seu melhor, o seu Filho. Porque quem dá testemunho de si mesmo, esse testemunho não é verdadeiro, diz a palavra do Senhor. Se você testemunha de você mesmo, esse testemunho não é verdadeiro. Alguém tem que vir e testemunhar acerca de você. Você sabia disso? É o que a Bíblia diz. Então Deus envia alguém para testemunhar de si. O seu Filho, Jesus, que estava na glória com o Pai. Então Jesus vem e testemunha desse Pai. Por isso Jesus é chamado. Um dos nomes de Jesus é a porta. Jesus, Ele é a porta que dá acesso ao Pai. Em João 14:6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Jesus, Ele nos convida para irmos até o Pai. Sabe, quando eu era bem pequena, criança, desde criança, eu tinha uma bibliazinha que é dos Gideões. Alguém conhece essa Bíblia dos Gideões? Uma cinza assim? Alguém tem essa Bíblia? Alguns poucos. Eu tinha uma Bíblia e eu lia muito essa Bíblia. Eu lia o Antigo Testamento e eu gostava muito desse Deus forte, guerreiro, poderoso, Jeová Sabaote. Eu vivia lendo Salmos e eu gostava muito desse caráter, dessa face de Deus, do Deus Salvador, aquele Deus que vem, né, e guerreia por mim. E eu não conhecia Jesus. E eu achava Jesus, toda vez que eu abria, que eu ia ler sobre Jesus, eu não gostava. Eu gostava do Deus guerreiro. E eu amava Deus. Acho que por isso que eu sou de libertação, gosto de libertação, né? Porque é o Deus que, né, se mostra poderoso, manifesta seu poder ali. E eu amava, mas eu não conhecia Jesus. E para mim chegar a Deus, eu preciso de Jesus. Jesus é o caminho. Então eu precisava chegar a Deus, mas não conhecia. E uma certa noite, sem conhecer a palavra, porque Apocalipse eu não lia porque eu tinha medo, né? Morria de medo de Apocalipse, né? Mas eu li o Antigo Testamento. E aí eu não conhecia a palavra, né, assim, de uma forma revelada. E uma noite eu perco o sono. Eu tinha por volta de 22 anos, eu perdi o sono. Quando eu perdi o sono, começou a vir na minha mente uma palavra. Essa palavra vinha na minha mente assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vinha essa palavra na minha mente, eu virava para o lado, tentava dormir. E a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. E Jesus bateu na minha porta. E aí, pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. E ele estava lá, batendo na porta. Ele batia, eu virava para um lado e virava para o outro. E ele batia, até que eu falei assim: meu Deus, que isso? Vou me ajoelhar aqui. Me ajoelhei e falei: Senhor Jesus, Senhor, eu te convido para entrar no meu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, ceia comigo, eu quero cear todos os dias contigo. Então nessa noite entreguei minha vida para Jesus, sem nunca ter ido numa igreja antes, sem ninguém me levar na frente. E ali eu comecei a desenvolver um relacionamento com Jesus. Então Jesus me levou até o Pai. E eu comecei a ser tratada e a ser curada nesse processo de paternidade. Porque como meu pai me abandonou, morreu, tive outros pais, enfim, é uma história bem longa. Fui muito machucada nessa área de paternidade. Eu seria a pessoa mais improvável para estar aqui falando sobre paternidade, mas Ele me curou, amém? Porque eu conheci a paternidade de Deus e hoje eu estou curada, estou ainda em processo, mas fui curada. Então eu comecei a desenvolver esse relacionamento com o Pai. E aí eu comecei a ser curada. Porque quando eu casei, eu achava que Cadê o Ronaldo? Meu amor ali, ó, o pastor Ronaldo, eu achava que ele era tudo, ele era perfeito. Eu achava que ele era perfeito e que ele tinha que suprir as minhas necessidades, né? Isso era inconsciente, né, gente? Mas eu coloquei uma expectativa tão grande nele e eu me frustrei. Lógico, ele é um ser humano falho,
também em busca, né, das suas curas, tentando restaurar a sua história. E ali Deus me cura. Então, muitos de nós viemos de relacionamentos quebrados, mancos, relacionamentos que mais nos machucaram do que nos amaram, do que nos cuidaram. Nós viemos desses tipos de relacionamento e ficou muitos buracos na nossa alma. Nossa alma ficou cheia de lacunas, cheia de buracos. E ali esses buracos, sabe o que acontece? Muitas vezes nós queremos colocar o peso, nós queremos colocar uma responsabilidade dessa cura em pessoas. Nós colocamos a responsabilidade no marido, na esposa, nos filhos. Agora o filho vai suprir a minha necessidade de amor, de ser amado. A minha amiga vai suprir essa minha necessidade de ser amada. O meu pastor vai suprir essa necessidade. Agora vai suprir a minha necessidade. E assim nós vamos de pessoa em pessoa, nos frustrando, nos machucando e percebendo que ser humano é falho. Nós não podemos agora colocar uma expectativa de uma cura em nada, no ser humano, na profissão, porque tudo é falho nesse mundo. As pessoas perecem. Então, a presença do amor do Pai é a única coisa que preenche a nossa alma. Nós não precisamos cobrar de pessoas. Nós não podemos lançar sobre as pessoas essa responsabilidade da cura, até porque pessoas não curam na plenitude. As pessoas não têm esse amor perfeito, que é o amor paterno que vem de Deus. É só esse amor que cura a nossa alma. É só diante do Pai que nós somos curados. Não são pessoas. Relacionamentos falham, frustram. E não é por isso que a gente vai abandonar as pessoas. Não é por isso que a gente vai não buscar a cura nos relacionamentos. Sim, nós vamos buscar a cura do relacionamento, mas a cura da nossa alma está em Deus, não está em pessoas. Em João 15, Jesus vai dizer, da receitinha, né? Qual é a receita para nós sermos curados? Permaneçam no meu amor. Nós precisamos permanecer no amor de Deus, o Pai. E Jesus nos fala: entre no seu quarto, feche a sua porta, e o teu Pai, que está em secreto, Ele vai te recompensar em secreto. Jesus nos fala sobre a oração do Pai Nosso. Portanto, quando orares, ore assim: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O Senhor nos ensina a orar. E é tão simples que uma criança consegue fazer essa oração. O reino de Deus é tão simples que qualquer pessoa consegue entender e assimilar. Qualquer pessoa o reino de Deus, a proposta do reino de Deus, que é de filiação, de salvação. E em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, profeta Malaquias, ele vai dizer o seguinte, Malaquias 4, de 5 a 6, ele vai dizer: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Existe uma promessa que nos últimos dias Deus enviaria o espírito do profeta Elias. O espírito do profeta Elias, ele virá sobre nós para restaurar e reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Talvez você aqui tenha perdido seu filho para as drogas. Talvez seu filho tenha saído de casa. Talvez você perdeu seus filhos, seu filho
para alguma ideologia. Talvez seus filhos estão distantes, longe do Senhor. Existe uma promessa de restauração e de reconciliação. Talvez você tenha perdido o relacionamento com seus pais, com seu pai. Talvez você não consegue mais conversar com seu pai. Talvez seu relacionamento com seu pai está difícil. Vocês não se entendem mais. Não tem mais conversa. Não tem mais diálogo, não tem comunhão. Se perdeu, se quebrou aquela comunhão. Mas existe uma promessa de restauração, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos. E assim como o Senhor está fazendo nos dias de hoje. E existe um espírito de orfandade no Rio Grande do Sul. Existe um espírito de orfandade. Quem aqui não é órfão? Talvez seu pai foi órfão, talvez sua mãe foi órfão, talvez seus avós foram órfãos, talvez alguém da sua família foi órfão e carrega esse espírito de orfandade. E quem é órfão sabe o que eu estou falando, que carrega isso, essa vergonha de ser órfão. Quero te dizer que você foi adotado, e não existe ex-filho adotado. Não existe ex-filho. Você é o filho adotado que tem direito à mesma herança do filho primogênito. Amém? Existe um espírito de culpa que é liberado sobre os órfãos. E eu quero te dizer que hoje Deus está arrancando esse espírito de culpa sobre os órfãos. Existe uma mordaça sobre os órfãos para não falar. Uma mordaça de timidez, de vergonha, que impede você de fluir, de falar a palavra de Deus ousadamente, que te impede de avançar. Você hoje está saindo debaixo desse espírito de orfandade. Deus está te tirando debaixo desse espírito de orfandade, que você não consegue fluir, e você se questiona: por que, Senhor? Tem tantas coisas que eu quero fazer, mas eu tenho vergonha. Eu sou tímido, eu não consigo orar. Eu não consigo servir. Eu não consigo servir com excelência. E eu quero te dizer que você é filho. Você não é escravo. Você não é amado por aquilo que você faz. Por mais excelente que você seja, Deus não está olhando para o seu serviço. Deus está olhando para o teu coração. Quantos voluntários nós temos aqui? Levanta a mão, você que é voluntário. Você é voluntário. O que é voluntário? Faz por amor. Faz por amor. Não precisa receber nada, porque você já recebeu. Você já foi abençoado. Você não precisa bater o cartão. Você não precisa cumprir meta. Você não precisa se comparar. Você não precisa fazer melhor que o outro. Você só precisa colocar o seu coração no que você está fazendo. Você só precisa fazer por amor. E o dia que não fizer, tá tudo bem. O dia que não tiver, não der para vir, não der para fazer, que tiver machucado por alguma coisa, ferido por alguma coisa, sabe o que você vai fazer? Vai dizer assim: eu sou filho, eu preciso hoje receber, hoje eu preciso sentar, hoje eu preciso receber um abraço do meu pai, que vai curar o meu coração. Você precisa reconhecer que você tem feridas e que você tem áreas da sua vida que precisam ser tocadas. Isso não é vergonha. Ninguém aqui é super crente, super espiritual, que está sempre top, ora todos os dias, jejua todos os dias, lê a Bíblia todos os dias. Não, nós temos nossos momentos de fraqueza, temos nossos momentos que nós não conseguimos, e está tudo bem. Você não é amado porque você leu não sei quantas vezes a Bíblia. Você não é amado mais amado, porque você ora mais, porque você jejua mais, porque você serve mais. Nós precisamos sair debaixo desse espírito de orfandade, de escravidão,
de servidão, de jugo. O que o nosso pastor fala? Tem que ser o quê, gente? Leve. Tem que ser leve. Você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Você não precisa, porque você é perdoado, você é amado, você é liberto. Amém? Amém, glória a Deus. E Deus quer restaurar a alegria de servir. A alegria de servir ao Senhor, ela é restaurada na presença do Pai. Quantas vezes servimos? Tem uma palavra que fala sobre o dízimo, né? Que não é para a gente não dar por constrangimento e outras coisas mais. Essa palavra serve para servir também. A gente não serve por constrangimento. A gente não serve por ser melhor. A gente serve porque a gente ama. E a gente faz com prazer e com alegria. E se não está sendo feito com prazer e com alegria, chega na presença do Senhor, do teu Pai, fecha a porta. E como Jesus falou, Ele está lá em secreto e chega e diz assim: Pai, eu não estou feliz. Pai, eu estou triste. Pai, essa sou eu. Sou eu. E coloca todas as suas coisas diante do Senhor. Vai apresentando para Ele. Vai apresentando para o teu Pai. Ele quer curar o teu coração. Vá para a presença dEle. Chame Ele. Fala, papai. Talvez alguns aqui estão indiferentes, porque dói tanto que não quer mexer na ferida. E se diz para si mesmo: eu me basto, eu consigo. Meu pai nunca esteve do meu lado para me ajudar. Meu pai sempre cobrou, sempre me comparou. E isso te feriu de uma forma tão intensa que hoje você é indiferente a tudo isso. E Deus quer curar isso também, porque a indiferença também demonstra que tem algo de errado, se você está indiferente com essa situação. E para concluir, existia um pai de 2 filhos, e um filho pediu toda a sua herança, e ele foi para longe. Essa é a história que Jesus contou, se referindo ao pai. E ele foi para longe, e ele gastou toda a sua herança. E quando ele estava comendo as bolotas dos porcos, ele lembrou-se que ele tinha um pai. Existe uma história verídica que está no livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, que fala que existia uma menina, uma jovem, que tinha uma família. Ela morava no interior, tinha o seu pai amoroso, a sua mãe, a sua família, eles iam na igreja, mas ela estava achando uma vida muito monótona, e ela dizia: tem que ter algo mais, né? Por aí, que eu não conheço. Então ela deixou uma carta para os seus pais, e ela foi para uma cidade grande. Chegando lá, de início era tudo lindo, era tudo maravilhoso, ela se divertia muito, as pessoas amavam ela era bonita, atraente, e ela começou a ter vários casos, e ela começou a desfrutar da sua vida, e ela começou a aproveitar muito a sua vida. Ela nunca tinha aproveitado a vida. Os pais, não deixavam ela sair muito, não tinham muitas festas ali naquela cidade pacata, pequena. Ela não era muito conhecida e nem valorizada pela sua beleza, mas na cidade grande ela foi tão valorizada, e ela começou a ter vários amigos, e ela começou a conhecer as drogas, a prostituição, e por fim, ela começou a ter vários casos, se prostituiu, e ela começou a apanhar dos seus companheiros. Quando ela estava com fome na rua, toda machucada, toda ferida, ela se lembrou que ela tinha um pai. E ela ligou para esse pai. E ela falou assim:
Olha só, ela mandou um telegrama. Ela não ligou, mandou um telegrama. Na época tinha telegrama. E ela falou assim: pai, eu não sou nem digna de ser chamada tua filha, eu te envergonhei. E a história dela já tinha chegado lá na cidade pequena. E eu desonrei teu nome, pai. Eu desonrei teu nome. Mas eu estou doente, eu estou com fome, e eu não tenho a quem recorrer, porque todos aqueles que diziam que eram meus amigos me abandonaram. E hoje que eu estou doente, eu não consigo nem fazer programa mais. E eu vou comprar uma passagem e o trem vai passar aí. Ele vai passar tal dia e tal hora. E ele vai passar em frente à sua casa. Se o Senhor me aceitar como filha, eu te peço que o Senhor coloque uma bandeira branca. Se tiver essa bandeira branca, eu vou descer. Porque eu entendi que o Senhor me aceita de volta. E aí nesse dia ela se preparou e ela entrou no trem. E quando foi chegando perto da casa, ela não viu uma bandeira branca. Ela viu todas as árvores da cidade cobertas com lençóis brancos. Toda a cidade estava ali esperando. O pai chamou todos os amigos, o pai chamou a família, o pai chamou: tragam lençóis, quanto mais vocês tiverem, lençóis brancos, e cubram todas as árvores da cidade. Porque a minha filha está voltando, a minha filha está voltando. Esse é o final dessa história. Um pai de amor. Eu imagino o pai do filho pródigo, que Jesus conta. Todos os dias ele ia na porteira e esperava o seu filho. Todos os dias ele ia ali, olhava e esperava o seu filho. E aí quando ele chega, quando ele volta para casa, ele fala: eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas deixa eu ser um dos teus empregados. O pai então abraça o filho e fala: tragam roupas novas, tragam anel para colocar no dedo. Já estava tudo pronto, gente. Tragam o cordeiro para ser cevado, vamos ter festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. O pai não quer saber do que o filho fez. O pai só quer abraçar o filho. E o coração do nosso pai, ele está assim: filho, volta para casa. Ele está esperando todos os dias você voltar para o seu secreto, você voltar para a intimidade que você tinha, a intimidade que se perdeu, que nós fomos perdendo. Nós fomos fazendo tantas coisas, fomos nos envolvendo em tantas coisas e fomos deixando a intimidade de lado. Talvez você está aqui hoje porque você está com saudade do seu pai. Talvez você fez tantas coisas e você está mais preocupado com as coisas que você fez. Mas o seu pai não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o abraço que ele quer dar em você. A palavra fala que o pai se lançou no filho, e ele abraçou o filho, e ele o beijou. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite com você. Eu quero que você se coloque em pé. Quero que você se coloque em pé nessa hora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és um pai de amor, Senhor. Pai de amor. Tu és o paizinho, Abba. Abba, Pai. Que Jesus nos ensinou e nos mostrou o teu caráter. Senhor, nós vivemos dias, Pai, em que a paternidade, a nossa identidade foi ferida, a nossa identidade foi manchada, a nossa identidade foi destruída, Senhor, por tantas dores, por tantos traumas, por tantas feridas, a ferida do abandono, da rejeição. Ah, Jesus, a ferida, Senhor, da traição. Tantas feridas, Pai, nós tivemos. Os nossos pais paternos, homens, Senhor, que precisam de Ti, que não Te conheciam, e por isso
feriram, Senhor. Mas hoje o Senhor tira de nós. O Senhor retira esse manto. O Senhor retira esse manto de orfandade, Senhor. O Senhor retira esse decreto de orfandade das nossas vidas. O Senhor retira esse decreto de orfandade que veio dos nossos antepassados, que se instalou nas nossas famílias, que se instalou no nosso estado. Uma orfandade, Senhor, que veio nos afastar de Ti, que veio, Senhor, fazer com que nós não Te conhecêssemos. Mas hoje o Senhor tira toda a venda de orfandade. O Senhor tira, Senhor, hoje de nós, Pai, esse decreto que estava escrito sobre nós. O Senhor tira e o Senhor declara nessa noite o decreto de filiação. Nós somos Teus filhos, somos Teus filhos. Nós declaramos no mundo espiritual que nós somos filhos de um Pai amoroso, um Pai que ama, um Pai que supre, um Pai que cuida, um Pai que abraça, um Pai que espera, um Pai que está à disposição, um Pai que está de braços abertos, nos esperando nessa noite. Coloque seu coração diante de Deus agora e louve ao Senhor com essa canção agora. Você não é mais órfão, você é filho de Deus. Não sou mais órfão. Tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor. Para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história, sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós. E nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.